pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora sobre o movimento operário. Então aqui eu vou falar para vocês sobre as principais correntes do movimento operário. Nessa aula aqui a gente vai falar basicamente sobre o movimento operário no século XIX, tá? Então, pessoal, primeira coisa aqui, né, sobre o movimento operário, a gente falar da origem, né? Onde é que começa o movimento operário? Bom, vai começar basicamente no século XVIII, tá, com a Revolução Industrial. Então ela começa primeiro essa movimentação aí dos trabalhadores, né, nos operários. Aí a partir do momento em que você tem o desenvolvimento aí da consolidação da Revolução Industrial, tá? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que a burguesia ela ia se solidificando ali com as fábricas na Inglaterra, ia se gerando ali o movimento operário. Por quê? Porque os trabalhadores iam começando a ocupar cada vez mais lugares nas cidades, né? A aglomeração ia começando a acontecer, e aí, dessa forma, você tem uma grande massa de trabalhadores vivendo nas principais cidades inglesas, né? Então, Manchester, Liverpool, Londres, e aí, dessa forma, então, vai ter aí esse movimento, né? O movimento operário, né? Bom, só que ele não vai existir só na Inglaterra, então vai haver o movimento operário também na França, né? Mas lógico que ele vai se desenvolver depois. Mas, enfim, é importante notar que aconteciam greves na França já no século XVIII também, tanto que o nome greve, né, vem de uma manifestação no Porto de Grève, né, na França, né, então vem daí, então é importante pontuar isso. Então, depois, né, ao longo do século XIX também vai ter movimento operário na Áustria, na Prússia, mais lá na frente na Rússia, nos Estados Unidos. Então, assim, o movimento operário ele vai começando aí a surgir a cada momento aí que a burguesia também vai se solidificando, né? Então, é como se ela gerasse ali o seu contrário, né, ao mesmo tempo, tá? Então, é importante a gente entender isso, tá? Então, com a consolidação do capitalismo, né, nesse capitalismo industrial, o movimento operário ele também vai ganhando força, tá? Bom, como já falei para vocês aí, no século XVIII a Revolução Industrial ela acaba colocando isso, né, como início. Bom, o que acontece, pessoal? Quais são as correntes do movimento operário no século XIX? Então, a primeira corrente aí é o ludismo, né? O ludismo que tem esse nome devido a uma assinatura que sempre aparecia aí na movimentação desses trabalhadores, que era Ned Ludd, né? Então, ninguém sabia quem era realmente assim o Ned Ludd, era sempre uma assinatura que aparecia. Então, qual que era a ideia aí do ludismo? A ideia do ludismo era quebrar tudo, né? Quebrar as máquinas, né? Então, essa era a ideia aí deles. Então, assim, os luditas, né? Eles acreditavam que a máquina era aquilo que estava escravizando os trabalhadores, né? Então, por isso, ela seria a fonte ali de toda a exploração. Então, por isso que eles destruíam, né? Então, esse aí, o ludismo, é um dos movimentos. O cartismo, tá? Que tem esse nome por quê? Porque tem aí o movimento da Carta do Povo, né? Então, daí que vem essa ideia do cartismo. Então, era uma questão de enviar cartas, né? Principalmente para o parlamento, ali fazendo reivindicações econômicas e sociais para os trabalhadores, né? Então, questões aí de condições de vida melhores, né? E também a questão aí de aumentos salariais, questão de direitos dentro das fábricas. Então, o cartismo tinha esse cerne aí, né? Mas também a participação dos trabalhadores no parlamento, no poder político, né? Então, o que acontece é que os trabalhadores eles elegiam representantes do seu movimento para atuar lá no parlamento inglês, né? Então, por exemplo, tem um movimento ali que aconteceu que foi da Comissão das 10 Horas, né, de 1849. Basicamente, reivindicava ali que se diminuísse a jornada de trabalho de 12 horas para 10 horas. Né? Então essa tinha sido a comissão, que acabou dando certo. Né? A jornada de trabalho acabou sendo reduzida para 10 horas. Né? Bom, sindicalismo. Tá? Então, sindicalismo é a ideia aí dos sindicatos, né? Que na Inglaterra vão se chamar trade unions. Né? Então, o que são sindicatos? Sindicatos são organizações que ali se interpõem entre trabalhadores e patrões para negociação, né? Negociação dos aumentos dos salários, né? Negociação de greve, enfim, tudo isso aí os sindicatos Outra corrente aí do século XIX, o fabianismo, né?
que era o fabianismo, né? Então tinha a ideia, o fabianismo, né, e a sociedade fabiana, a ideia era construir um socialismo, tá? Um socialismo gradual, né? Ou seja, não era um socialismo assim violento, no sentido assim de fazer grandes transformações revolucionárias. Era a ideia de um socialismo evolutivo, gradual, né? Então, assim, eles não pregavam a luta de classes como, por exemplo, o socialismo científico ia pregar. A ideia desse socialismo fabiano o que era? Era o papel do Estado aí na concessão de direitos, né, para os trabalhadores, mas não a luta de classes assim que visasse a própria eliminação desse Estado depois, né, num certo estágio, né? Então era um socialismo aí sem violência, né? Então dos líderes aí do movimento era o Bernard Shaw, né? Então a católica aí no século XIX, tá? Por qual meio? Por essa encíclica Rerum Novarum, né? O que era a encíclica Rerum Novarum? Era uma encíclica, né? Uma orientação ali do Papa Leão XIII, tá? Então o Papa Leão XIII, o que acontece? Ele vai ser um líder da igreja que vai se solidarizar com os trabalhadores, só que ele era contra o socialismo, tá? Então ele era contra o socialismo, ele era contra o comunismo. E o que acontece? Então, para deixar bem claro aí, ele não apoiava o socialismo, mas ele apoiava a mobilização dos trabalhadores, né? Fazer greves, né? Reivindicarem seus direitos, mas sem a adesão ao socialismo. Ele não aceitava isso, né? Então ele era contra. Então essa é a participação da igreja na época, tá? Então se solidarizava aí com a questão social, né, dos trabalhadores, né? Bom, essas correntes é o anarquismo, tá? O anarquismo ele vai pregar a destruição de todas as instituições estatais. Então a ideia era que os trabalhadores eram explorados porque as instituições estatais acabavam explorando o trabalhador, mantendo ele ali dominado. Então, segundo aí o anarquismo, se essas instituições fossem destruídas, então os trabalhadores seriam libertos. Então, o que acontece, pessoal, é que vai ter um líder aí desse movimento que vai ser quem? O Bakunin. Então, Mikhail Bakunin, um russo, né, um pensador aí principal do anarquismo no século XIX. Claro que tem outros pensadores também. Outro pensador muito importante aí que também vai ter uma fase anarquista vai ser o Proudhon, né? Mas o Mikhail Bakunin, ele vai ter aí essa ideia, né? Vai ser inspirador aí para muitos outros anarquistas depois, né? Então o Bakunin é representante aí do movimento aí que tentava de certa forma mostrar uma ideia de libertação para os trabalhadores, tá? E aí o comunismo ele vai ter como o seu principal inspirador, como ideia, assim, como ideal, a ideia da tomada do Estado, tá, pelos operários, tá? Isso seria uma fase de transição, né, que seria a fase ali socialista, tá? Então você toma o poder do Estado para preparar a sociedade para a fase posterior, que vai ser o comunismo, tá? Então quem é que pregava essa ideia do comunismo? Tá? Era o Karl Marx, né? Então tá aqui a foto dele, né? Então assim, a ideia era, primeiro a tomada do poder pelos trabalhadores, seria a revolução, depois a preparação da sociedade para a fase mais avançada, que seria o comunismo. No momento em que o comunismo fosse implantado, você não teria mais a necessidade do Estado. Então tá ali, ó, posterior extinção do Estado, tá? Que é na hora que o comunismo já está colocado. E quando seria essa hora? Seria o momento em que tudo já estivesse coletivizado, né? Então, o Estado, a manutenção dele seria uma preparação para que os trabalhadores pudessem socializar a propriedade, né? Então, a propriedade privada é o que mantém o capitalismo junto com a acumulação. Então, isso seria eliminado, né? Então, não haveria mais a propriedade privada. O que haveria seria a propriedade coletiva dos meios de produção. Então essa é a ideia do Karl Marx. O que vai acontecer? O Marx e o Bakunin, eles vão ser rivais, né? Como eu falei aqui. Por quê? Porque os dois faziam parte da Associação Internacional dos Trabalhadores.
Na Associação Internacional dos Trabalhadores vai acabar prevalecendo o Marx, né? Marx vai acabar conseguindo expulsar o Bakunin de lá da Associação Internacional dos Trabalhadores. A divergência era que o Bakunin não acreditava no Estado, né? Enquanto o Marx acreditava que o Estado deveria ser tomado nessa fase de transição. Então, para o Bakunin, o Estado deveria ser destruído completamente, junto com todas as instituições que oprimiam o trabalhador, enquanto Marx acreditava que o Estado poderia ser utilizado aí numa fase de transição, né? Então essa é aí a divergência deles aí principal, né? Também houve, né, no começo do século XIX, é importante pontuar isso, o socialismo utópico, né? Que vai ser um socialismo que o Marx e o Engels, né, o Engels que foi aí o parceiro de trabalho do Marx, vai ser classificada por eles como um socialismo mais, vamos dizer assim, ingênuo, né? Por quê? O que eles vão dizer? Eles vão dizer que o socialismo que eles defendem, Marx e Engels, é o socialismo científico, enquanto o socialismo que havia lá atrás era o socialismo utópico. Por quê? Segundo eles, a diferença principal vai ser que no socialismo científico você tem um caminho para o socialismo, que é o quê? A revolução, né? Enquanto no socialismo utópico não se pensava em como se chegaria nesse caminho, né? Então ficava-se ali no plano da utopia, mas não se indicava um caminho prático, enquanto o Marx e o Engels vão indicar o caminho da revolução, né? Então os trabalhadores teriam a prática aí revolucionária, né? Enquanto lá no socialismo utópico não. Então quais foram aí os membros do socialismo utópico principais, né? Os mais conhecidos? Então Charles Fourier, o Saint-Simon e o Robert Owen, né? Os três eram socialistas utópicos. E aí vão se diferenciar do Marx e Engels porque esses dois aí vão ser conhecidos como membros do socialismo científico, né? Bom, então, pessoal, essas aí são as correntes, tá, do movimento operário, ou que tentavam chegar ao movimento operário, né, no século XIX. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar e muito obrigado a vocês.